Universo do Seguro no ar e hoje um tema que a gente gosta muito, é claro, tecnologia e inovação, com um convidado super especial da nossa parceira Europe Assistance Brasil. É depois da vinheta. Olha só, podcast do Universo do Seguro, mais um episódio no ar. Agradecer a você que está aí acompanhando pelo YouTube, se inscrevendo no canal e ativando as notificações para não perder nenhum detalhe. Eu estou com um convidado muito especial hoje, estou com o Paulo Russar, ele que é diretor de TI da Europe Assistance Brasil. Paulo, bem-vindo aqui ao podcast, tudo bom? Obrigado, William. Muito bom estar aqui, honra estar aqui com vocês. Espero que a gente consiga bater um papo gostoso aqui, falar sobre novidades. A gente nos bastidores já estava aqui afiado, se já estivesse gravando, esse programa já estaria aí com muitos assuntos com certeza, mas vamos desde o princípio, né, Paulo? Falando um pouquinho da sua trajetória também, você tem uma experiência na área de seguros e também agora no mundo das assistências, percebendo toda a transformação tecnológica que vem ocorrendo nos últimos anos, né? Para o pessoal que está chegando para assistir esse nosso bate-papo, conhecer um pouquinho mais do Paulo também, fala um pouquinho desse contexto todo aí ao longo dos últimos anos na sua carreira, Paulo. Obrigado, Rio. Na verdade, eu comecei em 88, há muito tempo atrás já, em grandes seguradoras, me formando numa área de tecnologia, que na época não era uma área com tanta aproximação das seguradoras como é hoje, né? Passei por algumas grandes e na última seguradora que eu estive, que é uma seguradora grande de vida, eu fiquei 18 anos. Na seguradora eu passei por alguns cargos de gestão em diversas áreas de tecnologia, tanto de infraestrutura como desenvolvimento e aquilo que eu gosto mais de fazer, que é a gestão de projetos, né? Em 2015 eu fui convidado por essa empresa a ficar 5 meses nos Estados Unidos, 5 anos nos Estados Unidos, onde eu acabei cuidando de projetos regionais para a América Latina, morando lá, e voltei em 2019 para onde eu fiquei um tempo na área de negócio, também fiquei um tempo na área comercial, área de operações, e o ano passado aceitei o desafio de vir aqui para o outro lado do balcão, como eu brinco, para trabalhar com assistência aí na Europe Assistance. E deixa eu aproveitar você com essa experiência também lá em terras norte-americanas, né? A Europe Assistance é uma multinacional, então essa visão até de ambiente de negócios, você que teve uma transição muito bacana, né? Entre a área de negócios e também desenvolvimento de projetos e tudo mais, gestão também, né, Paulo? Quais percepções você tem acerca, assim, do ambiente de negócios, comparando Estados Unidos e Brasil, por exemplo, quando a gente pensa em tecnologia? O que falta para o Brasil ter um destaque maior na área, por exemplo? O que acaba acontecendo assim, em termos de tecnologia, William, a gente não está tão distante, mas o que muda são os níveis de investimento, né? A economia americana é uma economia muito grande, onde o investimento, obviamente, em novas plataformas e novas tecnologias, ele é bem maior do que hoje a gente investe. Mas eu entendo que isso hoje está mudando aqui no Brasil. Acho que as empresas, as seguradoras, as empresas de assistência, prestadoras de serviço, em geral financeiro, eu acho que está cada vez mais... Então, estão cada vez mais entendendo que o investimento ele é necessário para que a gente consiga crescer no mercado e consiga estar à frente, proporcionando soluções melhores para os nossos clientes. E a Europe é um destaque nisso, justamente, né? Pelo seu alto investimento em tecnologia, inovação. Como que você observa, Paulo, que o setor de assistências tem sido aí impactado por essa transformação toda no ambiente digital, né? E com a digitalização avançada? A grande mudança aí que a digitalização traz para nós, assim, e que eu vejo isso claramente, é a gente conseguir aprimorar o nosso nível de serviço, né, William? Acho que o nível de serviço, estar com o cliente, aonde quer que ele esteja, com alta disponibilidade, ele é fundamental. E a tecnologia, ela é uma super alavanca para que a gente consiga prover esse tipo de serviço para os nossos clientes dentro de uma necessidade que ele tem ali imediata, né? Então, como você pode imaginar, no mercado de assistência ali, talvez seja um dos momentos da verdade que nós temos ali com o cliente, onde o cliente realmente muitas vezes ele está numa situação de estresse ou uma situação fragilizada conosco, e a gente tem que tentar o máximo possível atendê-lo dentro do que a gente pode e da maneira como ele quer, né? Eu brinco que nós temos clientes que querem ser atendidos digitalmente, mas nós temos clientes que querem ser atendidos
por telefone, então a gente tem que usar a tecnologia para que a gente consiga fazer com que esse atendimento seja feito sempre como o cliente quer, uma solução que ele realmente gostaria. E como fazer isso? Porque é desafiador também, né? Principalmente ouvir o cliente, uma empresa do tamanho da Europe tem milhares de clientes, milhões de clientes no mundo todo. É como acompanhar isso e ir adaptando também em tempo real, porque é muito em tempo real a operação da Europe, né, Paulo? Exatamente. A nossa estrutura é uma estrutura 24/7. Para você ter uma ideia, William, a gente faz mais de 1.700.000 atendimentos por ano de assistência, é um volume muito grande. De novo, a gente tem diversos tipos de clientes. Eu brinco que a gente tem o meu pai, por exemplo, que é aquela pessoa que jamais usaria um WhatsApp para acionar uma assistência. E tem o meu filho, por exemplo, que ele não quer falar no telefone com ninguém, ele só quer usar um aplicativo para fazer. Eu também, estou nesse grupo de clientes da Europe aí que gosta de resolver pelo celular também. Exatamente. Então, inclusive, olha, eu sou prova viva, precisei em casa trocar a fechadura. O chaveiro era R$ 400. Com a Europe foi, acho que R$ 30 a franquia, porque passava um pouquinho o que eu pedi lá para ele fazer. Inclusive, faz muita diferença a assistência, né, Paulo? Não, totalmente. Como eu disse, para mim esse é um dos momentos da verdade ali do cliente, quando a gente pensa os momentos que você interage com o cliente, assistência com certeza é um desses momentos. E muitos clientes, eles compram seguros pensando na assistência. Vários deles. A gente sabe que eu vim de histórico de seguradoras, várias a gente se deparou com situações onde o cliente ou o corretor, ele opta por um seguro baseado no cardápio de assistências que ele pode oferecer para o cliente. Eu acredito que ele é o principal ponto de decisão na hora de um seguro residencial, por exemplo. Quais assistências estão ali também para o dia a dia desse imóvel, né? Para a família viver melhor. A Europe também tem muito essa visão, né? De família, lar, bem-estar, né, Paulo? Sim, exatamente. A gente tem isso, nosso DNA, né? Então, falando na questão de acionamento, eu converso muito com o meu time de tecnologia, que a gente está muito próximo do negócio para a gente conseguir entender a sensibilidade do nosso cliente, né? Então, em alguns serviços eu brinco, e eu sempre dou esse exemplo, William. Se você está numa estrada escura à noite, sem polícia, muitas vezes você não quer o digital, você quer falar com alguém. A gente já tem casos, por exemplo, na Europe Assistance, onde as pessoas pedem, os clientes pedem, você pode ficar no telefone comigo enquanto o guincho não chega e os nossos operadores ficam. Então, assim, existe uma diversidade de canais que a gente precisa tratar mediante o que o cliente espera da gente, entendeu? Então, isso pra gente, essa sensibilidade, ela é muito importante. E tecnologia, hoje, ela é um meio. Ela não é realmente a solução final. A solução final está com o nosso cliente. A gente tem que conseguir adequar esse meio para atender todos os tipos de necessidade que nós temos. Paulo, justamente isso que me vem em mente quando você fala isso. Como manter essa humanização, mesmo com a tecnologia, né, nos dando tendências, dados, insights. Estamos lidando com um humano ali no atendimento telefônico, né? Como conciliar o melhor da tecnologia para proporcionar uma experiência cada vez melhor, ainda mais em assistências, que é um desafio, com certeza, né? Eu acho que tem uma parte nessa discussão, William, que é muito o entendimento do nosso cliente, o entendimento dos nossos produtos, né? Hoje a gente tem reforçado o nosso time de dados da Europe Assistance para que a gente consiga trabalhar proativamente na análise de dados e de uma maneira preditiva consiga entender qual a característica do nosso cliente e o que ele espera. Uma das coisas que eu sempre comento é o seguinte: idealmente a gente deveria conseguir oferecer assistência antes do cliente precisar. É isso que a gente deveria. Então, assim, como eu consigo acionar o cliente antes do problema de um guincho dele, por exemplo? Então, isso é uma das coisas que a gente precisa conseguir através dessa análise de dados, né? Então, por que não fazer uma análise de telemetria de todos os carros dele para que a gente consiga identificar qual o melhor momento para acioná-lo, para fazer uma revisão preventiva, por exemplo? Isso é uma das coisas que a gente trabalha internamente para que a gente consiga cada vez ter mais dados e conseguir analisar. Só que isso é uma coisa que eu brinco que é muito trabalhosa, né? Porque a quantidade de dados, vídeos, números que eu comentei aqui, a quantidade de dados é muito grande. E você conseguir trabalhar com esses dados e conseguir tirar insights disso, às vezes ele demora um certo tempo, mas assim, o que a gente muitas vezes atinge compensa todos os esforços para satisfazer o nosso cliente.
E acredito que esses insights com base em dados também refletem no NPS da European, né, Paulo? Sim, sim. Esse é o nosso maior objetivo, que a nossa ideia é que a gente tenha realmente uma melhoria do nível de serviço constante obviamente, nos indicadores da NPS isso seja refletido de uma maneira que a gente consiga cada vez entender isso como um ciclo de aprendizado, né? Eu brinco que o NPS, ele mais do que uma boa nota, ele tem que dar para a gente insights para que a gente consiga sempre continuar aprendendo e entender um pouco o nosso cliente, o que ele precisa e continuar melhorando o nosso nível de serviço, né? Olha aí que legal. Hoje a gente está recebendo, né, o Paulo Hussar, ele que é diretor de tecnologia e informação da Europe Assistance Brasil. E você que está acompanhando aqui o podcast do Universo do Seguro, prepare-se, porque em maio está chegando o Digital Insurance Week, um super evento virtual do Universo do Seguro, todas as tardes aí de 5 a 9 de maio, com painéis, entrevistas especiais. Então fique ligado nos canais do Universo do Seguro, porque sempre tem novidade chegando. E se tem novidade, também tem Europe Assistance, né, Paulo? Muitas novidades ao longo do ano, tendências. Como que você faz assim para ficar por dentro também, né, de todas as transformações que têm ocorrido? Você falou que trabalhou já com infra também, desenvolvimento. Como conciliar esses conhecimentos todos e novas linguagens surgindo também, né? Toda transformação de tecnologia ela passa pelas pessoas, né? O nosso time ele precisa estar com o que eu chamo de orientação externa. Ele precisa conseguir ver o que tem no mercado, ele precisa conseguir entender as novas tecnologias e para isso a gente tem um time realmente de peso lá conosco. Um time que realmente, muito mais do que tecnologia, a maioria deles também conhece muito do nosso negócio, porque a tecnologia por tecnologia, ela não é importante se você não conhece o seu negócio. Você precisa conhecer o negócio, você precisa saber ali de todo esse arcabouço de plataformas e tecnologias que nós temos no mercado, aquilo que realmente vai agregar valor para o nosso negócio. Para você ter uma ideia, nós temos alguns projetos que nós estamos acelerando eles recentemente, que são grandes novidades que estão aqui para a gente estar divulgando para o mercado, como a implementação da nossa plataforma Genesis de telefonia e a nossa própria troca de sistema de acionamento. Então a gente tem duas grandes iniciativas e que elas estão baseadas basicamente em você olhar um pouco o mercado, olhar novas tecnologias e você adequar o nosso parque tecnológico a essas novidades que vão trazer, obviamente, benefício para todos os nossos parceiros e clientes. E isso também tem muito a ver com as mudanças no comportamento do consumidor, acredito que foram mais acentuadas pós-pandemia, Covid-19, acredito que muitas coisas mudaram. Você percebe isso também no segmento de assistências, Paulo? Sim, com certeza. Na verdade, eu sou de uma época, William, onde a maioria dos acionamentos eram feitos por telefone, né? Hoje, eu me lembro, isso não muito, talvez antes da pandemia, talvez não tão antes da pandemia, esses acionamentos eram feitos por telefone e a pandemia fez com que a gente se ajustasse a isso. Mas a nossa ideia é avançar muito nessa transformação digital. Para você ter uma ideia, William, a gente tem uma meta interna, nos próximos 2 anos a gente está com 70% dos nossos atendimentos de maneira 100% digital. Daí você vai me perguntar por que 70% e não 100%? Porque a gente sabe que existe um percentual de clientes que ele quer continuar sendo atendido por não digital, mas nosso desafio talvez é como é que eu consiga ter um modelo híbrido onde eu consiga atender esses meus clientes de forma digital, aqueles que preferem, como você falou agora há pouco, e aqueles que não, por exemplo, a gente consiga atender ele com toda a atenção que um atendimento humano ele dá, né? Eu comento sempre que assim, a gente presta, nós temos um produto que é assistência funeral. Dificilmente uma pessoa, quando tem uma perda na família dela, ela quer ser atendida digitalmente. Muitas vezes ela quer falar com alguém, que ela quer entender o que ela tem. Muitas vezes ela precisa que o nosso operador, o nosso agente, ele seja uma pessoa que esteja muito próxima dele para entender a dor e consiga ajudar ele naquele momento. Então, assim, eu acho que a questão digital ela é super importante, mas a gente tem que ser uma empresa híbrida, né? Onde a gente consiga ter esse lado humano e o lado digital também juntos. Porque é fundamental. Por exemplo, eu falei que gosto muito do atendimento digital,
Mas tem horas que você precisa falar com alguém e às vezes você não consegue porque o robozinho ali não está funcionando muito bem. Então, como é na Europe, né, para ter toda essa questão sem comprometer a experiência do cliente, né, atingir a satisfação dele ali, porque ele está no momento de necessidade quando ele procura assistência, né? Sim. Hoje nós temos uma área de canais digitais, William, que essa área, ela, para você ter uma ideia, ela não fica nem em tecnologia, ela fica diretamente conectada ao time de negócio. E essa área ela fica conectada no time de negócio por uma razão, porque ela precisa conseguir entender a jornada do cliente e ela precisa conseguir trazer soluções que atendam o cliente, não que atendam tecnologia. A tecnologia, nesse caso, é uma alavanca. Então, assim, soluções como chatbot, atendimento por WhatsApp e outras que nós temos no app dos nossos parceiros, são coisas que essa área de canais digitais ela trabalha o tempo todo, incansavelmente, para que a gente consiga ter esse atendimento e a gente consiga alavancar o necessário para o atendimento digital, né? A gente tem alguns indicadores que mostram, inclusive, isso para a gente dentro da Europe, né? Nós temos indicadores que nós chamamos que é o Full Digital e o Open Digital. O Full Digital seria aqueles atendimentos onde eu tenho o atendimento 100% digital, desde o momento do acionamento até a execução do serviço 100% digital. E eu tenho o Open Digital, que é aquele que você abre, mas em algum momento desse acionamento você é direcionado para algum atendimento humano. E a gente mescla com esses indicadores mediante o produto que nós temos para que a gente consiga atender bem os nossos clientes e consiga deixar eles satisfeitos, né? Até porque a gente vê como é multicanal esse atendimento. Muitas vezes a gente publica as notícias no Instagram ali, tem algum cliente, olha, como que eu faço para falar com alguém rapidinho, né? Porque a pessoa quer no canal mais prático. Às vezes ela tá já no Instagram, lembra, ó, preciso falar com a empresa, já aciona. Ou tá no Facebook, tá em outros canais, né? Como que vocês lidam com essa questão omnichannel? Hoje a nossa principal meta, dentro do que eu estou te falando, de nós conseguirmos chegar num percentual de 70% de atendimentos digitais em 2 anos, é através de trazendo novas plataformas de mercado para nos ajudar, né? Então nós estamos internamente discutindo tanto uma plataforma nova de Omnichannel quanto uma plataforma de CRM, para que a gente consiga juntar essas coisas e a gente consiga ter uma visão 360 do nosso cliente, né? Então, nossa ideia é que no curto intervalo a gente consiga ter uma visão exatamente do nosso cliente, quais foram as tentativas e os acionamentos que eles tiveram conosco. Então, se ele tentou acionar por SMS ou por WhatsApp ou por telefone, e a gente consiga ter uma visão bem ampla sobre esse cliente, não somente para o atendimento, mas que a gente consiga explorar o entendimento dele através de dados e a gente consiga proporcionar o atendimento para ele da melhor maneira que ele da maneira que ele prefira. Tá? Então imagina que você é um cliente da Europe Assistance, eu espero que seja, e você prefere ser atendido por telefone. Por que não a primeira opção que eu vou te dar no acionamento será por telefone? Por que não? Eu não tenho que... muitas vezes eu não tenho que esperar você escolher. Eu tenho que te oferecer alguma coisa que está mais em linha com o que você quer. E é isso que a gente está planejando aqui nos próximos 2 anos dessa nossa transformação digital. Que bom, mais empresas como a Europe, eu vou dar um exemplo de uma companhia aérea, eu fui ligar para ela hoje, era uma gravação de uns 2, 3 minutos assim, para aí sim ele começar a me dar opções no número, né, para discar. E isso frustra o consumidor, né? Acredito que é um sentimento geral. Mas falando justamente sobre esses investimentos em tecnologia, tem várias novidades bem importantes. Poderia compartilhar com a gente algumas das mais recentes, mais relevantes aí nos últimos tempos, Paulo? Sim, como eu falei anteriormente, a gente está fazendo uma troca de toda a nossa plataforma de telefonia hoje para uma plataforma da Genesis, nova, atualizada. Isso é um dos projetos que já está em andamento já há alguns meses. A nossa ideia é que esse ano a gente consiga fazer uma entrega total de toda a nossa plataforma com upgrade da nossa plataforma total, e isso é uma das coisas que nós temos, a troca do nosso sistema central, mas nós temos outras coisas, né? Nós temos trabalhado, por exemplo, num projeto onde a gente está trazendo nossos operadores para fazer home office baseado em algumas métricas que são boas para os operadores, boas para os nossos clientes. Então a gente está trabalhando no modelo híbrido de home office. Nós também temos trabalhado fortemente na questão de dados, como eu comentei anteriormente, onde a gente está consolidando
toda a nossa estrutura de dados através de um data lake. E esse data lake, que é um lago de dados, né, a tradução literal, seria um local onde a gente consegue fazer um laboratório para conseguir entender o perfil dos nossos clientes e conseguir oferecer coisas para eles que eles não têm hoje. Então, tanto na questão de atendimento, quanto suportando as áreas de negócio através de produtos e soluções para eles, né? Então, isso. Além disso, ter os nossos próprios projetos com as parcerias com clientes que nós temos, né? Então, clientes e parceiros, a nossa meta realmente é buscar soluções personalizadas para todos os parceiros que nós temos, e isso é uma das coisas que nós temos trabalhado muito forte na Europe, na questão de você não oferecer os produtos nossos, mas a gente conseguir oferecer o que o cliente, o que o parceiro realmente deseja, ter uma solução quase que personalizada para cada um dos nossos parceiros. Olha só, e isso exige também toda uma preparação para lidar com esses dados. Muitos especialistas comentam nas entrevistas para o universo do seguro que o maior desafio realmente é estruturar os dados. Como que você lida no dia a dia com isso? Qual a sua percepção sobre esse tema? Não, esse é talvez o maior desafio seja esse, né? De como você estruturar. Acho que eu sou de uma época de tecnologia onde a gente trabalhava com muito dado estruturado, hoje não mais, a gente não consegue mais trabalhar com dado estruturado, mas por outro lado, nós temos que garantir segurança desses dados total para os nossos parceiros e clientes, né? Então, hoje nós estamos estruturando plataforma de dados para que os dados sejam consumidos somente mediante a necessidade que nós temos, né? Então, assim, eu não vou fornecer dados para pessoas que não têm necessidade, eu vou fornecer dados somente para aquilo que eu preciso ser utilizado. Por quê? Porque além de eu conseguir ser mais assertivo no que eu preciso oferecer para os meus clientes, eu consigo proteger melhor esse dado, que muitas vezes é de responsabilidade nossa, do nosso cliente está conosco, que é responsabilidade nossa. Maravilha, hein? Porque segurança é principal. Todos nós estamos expostos, né, nesse ambiente de redes sociais, dispositivos conectados. Muitas vezes a gente está num aeroporto, está num ônibus, conecta o dispositivo USB e quando vê está feito o estrago, né, Paulo? Por isso é importante ter uma proteção integral 360. E a Europe é especialista também em proteger os consumidores aí dos riscos digitais, né? Sim, é isso mesmo. E na questão de proteção de dados, a gente tem uma participação muito ativa da nossa holding, né, que é o grupo Europe Assistance for do Brasil, na nossa matriz em Paris. Toda a gestão de dados ela é aprovada por esse time de fora do Brasil, que é a nossa matriz, e a gente tem que dividir isso com eles por questões de segurança. Então, assim, a gente usa muita expertise, inclusive da própria Europe Assistance fora do Brasil, para trazer melhores práticas para nós, para proteger melhor o dado do nosso cliente, garantir a privacidade e muitas vezes na questão de segurança. Hoje a questão de segurança ela é bem importante e a gente precisa muitas vezes desse apoio para que a gente consiga ver o que está acontecendo ao redor do mundo e trazer as melhores práticas para nós aqui. Até porque tem a solução proteção digital também, né, para o consumidor que está assistindo aqui nosso podcast do Universo do Seguro. Pode contratar, inclusive, vai passar um QR Code aqui para você acessar a plataforma da Europe Assistance. Tem seguro viagem também, né, mas o proteção digital é um destaque à parte, porque realmente é um produto que também oferece até um aconselhamento, porque quando você tem um problema de cyberataque, por exemplo, como lidar, né, como reagir. Quais os primeiros passos, por exemplo, Paulo? E aí tem toda essa assistência que a Europe pode prestar nesse momento, né? Sim, com certeza. E esse é um dos produtos nossos que tem crescido muito. A gente sabe da evolução do mercado digitalmente falando, né? E a Europe ela tem realmente investido bastante para que a gente consiga ter uma base estruturada de pessoas que consigam fornecer esse tipo de assistência para os nossos clientes à medida do necessário. Entendeu? Então, isso realmente para a gente é bem importante e está bem conectado com a nossa estratégia de tecnologia. E aí você estava comentando da questão dos dados, né? Que a Europe já segue uma legislação europeia, por exemplo, que ela, pelo menos acredito, é um pouco mais rígida até que a legislação brasileira.
que isso significa na prática para o consumidor brasileiro, na questão de proteção de dados, né? Você falou que a Europe tem esse lago de dados, ou seja, um volume muito grande de dados. Então, o que você poderia dizer para a gente nessa questão toda de proteção a essas informações? Além da lei europeia, a gente segue, obviamente, a LGPD, né, Will? E todos os requisitos regulatórios aqui do Brasil. Mas o que eu posso dizer é que, assim, o dado hoje confiado a nós, ele é 100% seguro, porque além da tecnologia, nós temos várias camadas de auditoria, inclusive, para que a gente conseguir certificar que esse dado não expõe o nosso cliente a nenhum risco externo, né? Isso é fato. Então, eu acho que mais do que a gente falar sobre a tecnologia, é a garantia que a Europe Assistance dá para os nossos parceiros e clientes que o dado dele está seguro conosco. E também falando um pouquinho de um outro ponto que chama muito a atenção dos nossos leitores quando o assunto é assistência, é a rede de prestadores, que é um desafio realmente. No meu caso, por exemplo, era um domingo à noite, se eu não estou enganado. Era carnaval que eu precisei trocar a chave, a história que eu te contei. E a Europe achou rapidinho, quando eu vi meia hora, estava lá o rapaz já trocando a fechadura. E imagina num outro contexto, né? A gente está falando do Brasil, que é um país enorme. Como que faz para fazer toda essa gestão da rede de prestadores funcionar tão bem, né? E ter esse mapeamento também das informações, né, Paulo? Na verdade, além do você ter o prestador, obviamente você precisa ter uma plataforma que ela consiga rapidamente identificar qual o prestador que está mais perto da sua casa e que está disponível para fazer um trabalho, né? Então, internamente, assim, falando um pouco mais tecnicamente sobre as nossas plataformas, a gente tem um acionamento automático, que a gente tenta fazer com que isso seja o máximo possível de acionamento automático, onde a própria plataforma ela detecta dentro de um raio onde você está, o cliente está e esse prestador está, ela tenta fazer um match para mandar esse prestador o mais rápido possível para casa do nosso cliente. Então, essa é a primeira etapa, né? De eu conseguir selecionar um prestador para ele chegar no local rapidamente. Acho que talvez a segunda parte é como é que eu garanto que esse prestador vai fazer um bom trabalho, né? Então, isso para nós ele é fundamental, que a gente tem uma rede de prestadores qualificada, né? Onde o chaveiro, por exemplo, que vai na sua casa, ele tenha realmente conhecimento técnico para que a gente consiga fazer esse trabalho da melhor maneira, o mais rápido possível, com a maior qualidade possível. Olha só que legal, hein? A gente está aqui no podcast do Universo do Seguro. Você vai se inscrevendo no nosso canal do YouTube, ativando as notificações para não perder nenhum detalhe, entrevistas semanais, né? E a partir de abril, episódios ao vivo, toda quarta, 5 da tarde. Você vai poder interagir, mandar recados e participar até enviando mensagens de voz. É isso mesmo. Muitas novidades aqui no podcast do Universo do Seguro e no nosso portal também, universodoseguro.com.br. Falamos da rede de prestadores, que é muito importante. Falamos um pouquinho de alguns produtos, porque tem várias soluções, né, Paulo? Mas também um outro ponto que a gente não poderia deixar de falar nesse bate-papo é a inteligência artificial, porque Sim. É um assunto que, pelo menos há uns 2 anos, tem permeado aí os noticiários, né? É toda uma disputa aí, né, para ver qual empresa vai se desenvolver mais quando o assunto é inteligência artificial. E agora a gente vê que tem uma nova barreira, né, que é as inteligências artificiais conversando entre elas, né, e potencializando ainda mais todo esse ambiente. Como que a Europe avalia toda essa inovação aí, todas essas novidades? A gente precisa hoje deixar claro que a inteligência artificial ela realmente veio para ficar. Eu acho que nós sabemos o potencial que nós temos e quanto ela pode ajudar dentro do mercado de assistência, principalmente nessas questões que você está comentando de rede de prestadores ou de ter o melhor serviço com o melhor prestador assim disponível para os clientes. Hoje a gente ainda não tem projetos que envolvem inteligência artificial no nosso portfólio, mas a gente tem algumas análises que estamos fazendo, né? Porque a gente tem que ser muito cauteloso com isso, porque também, como eu falei,
muitas dessas novas tecnologias para a gente adotar, a gente precisa ter certeza que elas vão trazer o resultado e elas vão expor o menos possível os nossos clientes, né? Então, mas com certeza, nessa área de rede, na área de rede de prestadores e tanto nessa parte que eu chamo internamente no nosso time de Hyper Automation, né, que é toda a automação de processos, a gente com certeza vai ter o uso dela, mas assim, vai ser uma coisa mais, de forma um pouco mais gradual, assim, para a gente ter certeza que nós vamos explorar o melhor dela do ponto de vista de valor para o nosso negócio. E quando você fala de uma automação em uma empresa do tamanho da Europe na operação brasileira, você está falando do que, assim, na prática, né? Setores envolvidos, por exemplo, envolve toda a empresa de cima a baixo, né? Todos os colaboradores devem ter alguma consciência de tecnologia também. Como que funciona na prática toda essa integração também, né, Paulo? A maneira como eu vejo, Will, é assim, hoje não existe mais a área a tecnologia já é muito difundida nas áreas de negócio. Hoje não existe mais aquela situação onde a área de tecnologia conhece e as áreas de negócio não conhecem. Geralmente, muitas vezes você encontra pessoas na própria organização que elas conhecem muito mais do que pessoas da própria área de tecnologia. Por quê? Porque está tudo muito disponível. O conhecimento hoje ele é muito disponível, né? Nós temos um projeto hoje interno chamado Value Creation e esse projeto é realmente uma revisão total de melhorias de eficiência que podem ser feitas na companhia e que elas não dependem somente da área de tecnologia, elas dependem de um grupo de trabalho que a gente chama internamente de GT, e esse GT ele tem a missão de trabalhar em conjunto com a área de tecnologia também, obviamente, e a gente conseguir buscar pequenas automações, ou algumas delas maiores, mas que elas sejam feitas em conjunto com as áreas de negócio, não somente dependendo de uma área de tecnologia, né? A gente sabe que algum tempo atrás a área de tecnologia ela dependia muito do que a gente chamava de requerimento, né? O usuário interno nosso, o cliente interno escreveu um requerimento e a gente fazer alguma coisa. O famoso abrir o chamado, Exatamente. Né? Então, hoje, numa estrutura muito mais ágil, isso não existe, né? A gente trabalha num modelo mais ágil, a gente trabalha no modelo mais ágil hoje na Europe Assistance, onde os nossos grupos eles têm uma participação tanto do time de tecnologia como das áreas de negócio, trabalhando em conjunto para que a gente consiga encontrar melhorias, porque muitas vezes as melhorias de eficiência elas estão ali no dia a dia, né, Will? Muitas vezes a gente fala de projetos muito grandes, como a implementação de Genesis ou uma troca de sistema, mas muitas vezes essas melhorias elas estão ali muito pequenas, ali escondidas nas áreas, que muitas vezes as pessoas, todas elas sabem o que precisa ser feito e a gente só precisa juntar os esforços e as pessoas certas para a gente conseguir fazer isso. A gente está aqui, né, podcast do Universo do Seguro, recebendo hoje o Paulo Sara, ele que é diretor de TI da Europe Assistance Brasil, e está falando, claro, sobre vários assuntos importantes, falamos sobre IA, falamos sobre produtos, mas tem algumas palavrinhas, né, que foram surgindo ao longo dos últimos anos, que quando a gente fala em tecnologia, sempre estão ali também rodeando o assunto, como blockchain, telemetria, outras inovações também. Tem tudo a ver com o negócio da Europe? Impacta de alguma maneira? Como que você observa isso, Paulo? Não, impacta. Isso tem tudo a ver conosco, né? A internet das coisas também, exatamente, acredito, né? Eu acho que a gente hoje vive num mundo 100% conectado, né? Vocês sabem disso. Então, assim, eu consigo hoje saber a previsão do tempo, eu consigo ver qual que é o trânsito numa estrada, eu consigo saber se teve algum acidente em algum lugar, eu consigo saber exatamente onde o meu prestador está trabalhando, quais as regiões que ele mais trabalha, qual a região que ele presta um melhor serviço, qual a região que ele presta um pior serviço. O nosso objetivo aqui realmente é que a gente consiga trazer todas essas tecnologias para que a gente consiga avançar muito nessa questão da prestação de serviço. É aquela brincadeira que eu fiz agora há pouco, né? Idealmente, eu tenho que oferecer o guincho para o meu cliente antes dele precisar. E como é que eu faço isso? Através de telemetria, através de entender como é que... Então, se eu tenho uma situação onde uma rodovia está congestionada, será que eu não preciso ali ter algum tipo de tecnologia para conseguir entender quantos segurados, quantos clientes da Europe vão passar naquela rodovia naquele dia? São coisas que a gente precisa. E só esse tipo de tecnologia vai ajudar a gente a buscar isso no futuro.
Muito bem, olha só. Falando um pouquinho mais também de tecnologia no contexto de mudanças climáticas, a gente está vivendo isso no dia a dia. Teve alguns casos também que foram um grande destaque recentemente, como o caso de São Sebastião, onde a European Assistance teve uma atuação bem relevante. Então, como que você observa que a tecnologia pode contribuir até na gestão de riscos, né? Auxiliar melhor, até a prevenir a população em geral nessas áreas de risco, mais propensas a chuvas intensas, né? Muitos desses projetos, eu não posso dar muitos detalhes porque eles ainda são embrionários, mas, por exemplo, a conexão direta, por exemplo, com informação de tempo, de meteorologia, para que a gente consiga eventualmente alocar mais pessoas ou menos pessoas, isso são coisas que nós tratamos internamente. Hoje a gente tem um grupo de trabalho que acompanha muito forte todas as alterações climáticas que eventualmente nós tenhamos aqui, para que a gente consiga ali estar preparado para um momento de emergência, né? Esses últimos 2 meses com esse monte de chuva que nós tivemos, todos acompanharam aí. Então, nós temos um time da Europe que, obviamente, com apoio de tecnologia, mas é um time de negócio que está muito ali preparado para que consiga antever esse tipo de situação e colocar pessoas que possam realmente ajudar e botar o que eu brinco da uma força de trabalho extra para ajudar os nossos clientes e parceiros nessas horas. Teve algo que me chamou a atenção nessa sua resposta, que você citou os grupos de trabalho novamente. Então, a Europe, ela trabalha com metodologias ágeis, squads. Como é que funciona na prática, Paulo? Sim, não. Hoje nós trabalhamos, a gente trabalha hoje... Nós estamos no meio de uma transição, né, William? Então, assim, eu acho que a metodologia, ela realmente é importante para que a gente consiga estruturar as nossas entregas e o que a gente precisa ser feito. Hoje eu acredito bastante na agilidade, por conta da velocidade de entrega, né? Então, eu acho que assim, quanto mais a gente conseguir estabelecer um ritmo, né, um pace de entrega para os nossos clientes, mais a gente vai trazer valor para o negócio. E hoje, eu posso dizer que os grandes projetos que nós estamos tocando hoje, e eu estou na Europe desde do dia 1º de outubro, dá para ver claramente uma mudança realmente de posicionamento dos nossos clientes internos, da gente se unir e montar esses squads. Então a gente tem pelo menos 3 grandes squads que eles estão hoje trabalhando em projetos realmente importantes para nós e que eu brinco que são projetos, eles são disruptivos de certa maneira, mas eles também são muito estruturantes para nós, porque a nossa ideia é que esses projetos eles consigam realmente preparar a Europe para o que ela precisa para daqui 2 anos. Então já é mais ou menos o caminho que a gente está direcionando aqui na nossa entrevista, que é sobre o futuro da Europe. Ela sempre inova no mercado, se destaca, mas os anos estão passando, né? A gente está em 2025 já. O que a gente pode esperar da Europe Assistance para os próximos anos, próximos períodos? 2025 também, porque o ano está só começando, então dá tempo de muita novidade, né, Paulo? Com certeza. Como eu falei, né? Hoje a nossa meta é realmente uma transformação digital na Europe. A gente tem feito esse trabalho desde que eu cheguei. Obviamente não é um trabalho de um homem só, é um trabalho de um time muito competente que nós temos na Europe, tanto na área de tecnologia quanto na área de negócio. Então a gente tem trabalhado fortemente nisso. O Sérgio Marcos, que é o nosso CEO, ele tem Inclusive, ele é convidado para vir aqui no programa também em breve, hein? Que bom. Ele é uma pessoa com muita visão. Ele também tem um background de tecnologia. Você vai poder se divertir com ele, com as histórias de tecnologia dele, que ele também conhece. Ele veio de tecnologia e ele trouxe, com a chegada dele, trouxe muito forte a questão do nosso planejamento estratégico. Então, hoje a gente tem realmente uma série de projetos aí no nosso pipeline para daqui 3 anos, num planejamento estratégico, para a gente transformar a Europe numa empresa muito mais digital do que ela é hoje, né? Mas nunca perdendo esse lado humano do atendimento, né? Que a gente comentou aqui. A gente não pode perder isso, porque isso também é parte do nosso DNA. Estar perto dos clientes e atender eles do jeito que eles querem. Isso faz parte do nosso DNA aqui. Paulo, e agora aprofundando um pouquinho em tecnologia mesmo, você estava me comentando nos bastidores aqui da nossa gravação,
é justamente sobre tudo isso, né? As transformações que você foi acompanhando. No início da sua trajetória, por exemplo, os computadores ocupavam uma sala inteira, maior até que o nosso estúdio aqui, você comentou. Como que é para você toda essa transição tecnológica? Ver hoje, acredito que há alguns dias teve uma matéria que a IA já vai poder praticamente se reproduzir automaticamente, né? Cada vez mais inovações, drones com pessoas também, várias inovações chegando. Como é que é para você acompanhar tudo isso? Eu acho que eu sou um privilegiado, assim, do ponto de vista de tecnologia, né? Eu comecei a minha carreira em 88, em tecnologia, como você falou, né? Computadores maiores que essa sala, numa época onde não existiam notebooks, laptops nas mesas das pessoas, né? A primeira seguradora que eu trabalhei, ela tinha um computador numa sala trancada e que você tinha que agendar um horário para usar aquele computador. E as pessoas tinham máquinas de escrever. Então, assim, para mim, obviamente, é uma mudança grande. E hoje você vê, eu vejo que eu citei aqui o meu filho, abração para ele. Como é que é o nome dele? É o Léo. O Léo, tá assistindo aí, um grande abraço pro Léo. Eu vejo ele que nasceu totalmente digital, né? Então ele não fala, ele não quer falar no telefone, ele quer só usar um telefone, ele só quer usar as plataformas digitais. É realmente bem. Ô Paulo, e até aproveitando, o Léo ele responde mais rápido, no Instagram ou no WhatsApp? Instagram. No Instagram, né? Instagram, óbvio, cara, Instagram. Mas assim, ele responde os pais, os pais não são prioridade para ele responder, né? o Léo, mas assim, e não só ele, né? Na verdade, o uso dessas plataformas, né? Então, assim, a gente tá falando de Instagram, mas Instagram, Snapchat, TikTok, você vê que hoje eles têm Discord, eles têm várias plataformas que eles usam e eles conversam entre eles, e isso é uma coisa interessante, viu? Que daí você vê o mesmo acontecendo, né? Cada um deles quer se comunicar numa plataforma diferente, que é o que nossos clientes querem. Os nossos clientes querem. Então, alguns querem usar o telefone, alguns querem usar o WhatsApp, alguns querem usar o app do parceiro. Cada pessoa quer se comunicar. O que elas não querem é que a gente não forneça o serviço para eles, independente do qual maneira eles se comunicam conosco. E eu acho que é isso que a gente tem que buscar. E até agora também lembrei de uma outra entrega importante da Europe, que foi a plataforma para venda de seguro viagem, né? Tem uma plataforma bem fácil, emite rapidinho ali o seguro. Como é que funciona, né, essa plataforma e desenvolver soluções como essas também para a diversificação dos produtos da Europe? Então, hoje bem lembrado até, Will, são dos projetos que eu acabei não citando aqui, mas é uma das coisas que nós estamos trabalhando muito forte, que é toda a aceleração da nossa plataforma de e-commerce, né? Então nós estamos falando tanto de seguro viagem para o consumidor, quanto seguro viagem para as próprias agências, né? Distribuindo o nosso produto de viagem. Isso é um dos focos principais que nós temos aí para 2025, a gente conseguir alavancar a venda dos nossos produtos de viagem, mas a gente sabe que a área de tecnologia ela é fundamental nesse processo. Ela é uma alavanca e eu brinco com o time que a gente tem alavancas pequenas e alavancas grandes, né? Essa é uma alavanca grande nossa. Quanto mais eu tiver disponibilidade para os nossos clientes comprarem os nossos produtos na internet, no e-commerce, para as agências, melhor vai ser a minha venda, porque assim, ninguém quer ficar entrando em 10 sites, as pessoas querem utilizar um único site que ele funcione bem, e nós estamos trabalhando muito forte nisso, para que ele seja, primeiro, o mais estável do mercado e que a gente consiga trazer uma série de melhorias ao longo do ano, que eu acho que o mercado aí vai acompanhar bastante coisa que nós estamos fazendo aí, vários planos que nós temos para a gente conseguir dar uma turbinada no nosso e-commerce da Europe Assistance. E ele também está em marketplaces, né? O seguro viagem, por exemplo, eu acredito que é o do Autocompara, Santander, ele tá, né? Exatamente. Na verdade, que também foi de graça essa propaganda aí, Autocompara, viu? E isso faz parte da nossa estratégia também, né? Da gente também estar em marketplaces, e é uma das coisas que nós estamos buscando aqui. Várias coisas que estão aí em discussão que ainda a gente não pode revelar como parceiros, mas assim, a nossa ideia é que a gente tenha um ano bem bacana nesse tipo de produto com a Europe. Inclusive, mandar um abraço para todo o time de marketing da Europe Assistance também. Edmara, Rogério, Sofia, e começar a falar os nomes aqui, né? Karina. É um timaço. Karina também que tá aqui com a gente nos bastidores, né?
Daqui a pouco a Karina vem dar entrevista também, hein? Isso aí. Vamos fazer uma rodada aí com os especialistas da Europe, né? Que tal? Muito bom. Mas falando um pouco mais também sobre histórias em tecnologia. Teve algum momento para você, Paulo, que foi assim divisor de águas, ou não? Você sempre foi pesquisando mais, se autodesenvolvendo em tecnologia, porque tecnologia tem muito isso, né? Uhum. De você ir buscando a informação. Como é que foi para você? Eu, em termos de carreira, eu acho que eu tive dois grandes divisores, assim, né? Eu acho que o primeiro foi quando eu estive fora do Brasil, fiquei 5 anos nos Estados Unidos. Ali você consegue ver as tecnologias que eles utilizam, comparar, e a comparação durante esses 5 anos era inevitável, né? De você comparar as tecnologias que eles usam lá no dia a dia trabalho e as tecnologias que a gente usa aqui, porque eu ia muito para os Estados Unidos como turista, né? Então você acaba tendo contato, mas um contato muito mais limitado. Então isso para mim foi realmente uma coisa bacana, onde eu pude ver que nós não estávamos tão longe, mas precisamos aqui no Brasil ter uma consciência que o investimento ele é necessário, que a gente precisa acelerar o máximo possível, porque só com investimento e inovação a gente vai conseguir chegar no mesmo nível. E eu acho que o outro talvez momento de realmente, acho que de mudança, sim, e eu acho que todos viveram, foi a da pandemia, né? Onde a gente foi obrigado a realmente a partir para um caminho de digitalização durante 2 anos, né? E isso realmente ele foi do ponto de tecnologia em vários aspectos para nós. Eu trabalhava na época numa grande seguradora de vida, e por ser uma seguradora de vida ela teve um alto impacto com a pandemia, e a gente teve que realmente trabalhar duro para se adequar rapidamente ao novo modelo de digitalização. Então eu acho que do ponto de vista de carreira talvez sejam os dois grandes momentos que eu acho que me trouxeram mais aprendizado e conseguir ver na prática mudanças ocorrendo de forma rápida, né? E você, como um gestor da área de tecnologia, tem oportunidades para novos profissionais, por exemplo? Muitos gestores da área de TI falam que é difícil, às vezes, encontrar mão de obra especializada. Na Europe, por exemplo, tem oportunidades, né? Tem busca de posições. Como que funciona na prática essa busca por um profissional já mais qualificado na área de tecnologia? A gente tem por filosofia tentar aproveitar ao máximo os nossos talentos internos, né, William? Então, assim, hoje a gente tem, desde que eu cheguei, a gente tem um programa de rotação de posições, né, de job rotation, que a gente chama internamente, onde a minha ideia é trazer pessoas de outras áreas para que eles possam compor o time. E daí eu estou falando, por exemplo, ontem mesmo, uma pessoa de negócio, ela veio trabalhar conosco pelo conhecimento que ela tem de dados. A gente começou a trabalhar com ela e ela se interessou, ela faz faculdade de tecnologia e ela trabalhava numa área de negócio, mas o conhecimento de dados dela é tão bom que ela aceitou vir trabalhar na área de tecnologia para fazer um estágio conosco. Então a gente tem feito bastante isso. Agora, o mercado ele tem alguns requisitos que ele não tinha no passado, né? Então, assim, por exemplo, eu falo para todos esses jovens que estão entrando no mercado de tecnologia, por exemplo, língua inglesa. Hoje, ela é fundamental na área de tecnologia, porque tudo quanto é paper que você analisa, tudo que você vê, muitas vezes ele está em inglês. As empresas A documentação, né? Exatamente. As empresas multinacionais, elas precisam que você fale com interlocutores fora do Brasil. A Europe mesmo é um exemplo. Assim, eu tenho calls, basicamente 2, 3 vezes por semana com interlocutores fora do Brasil. Então, assim, e não só eu, como os gestores, alguns gestores da área de TI também. Então, assim, a língua inglesa, ela é uma coisa realmente importante. É o que eu aconselho todos os meninos que trabalham com a gente, fala assim, invistam no inglês e, obviamente, nas tecnologias de ponta, né? As tecnologias que precisam ser realmente. Então, nós estamos aqui falando de IoT, de inteligência artificial, você já falou de algumas, assim, mas até tecnologias que estão na mão dos nossos clientes, né? Como é que eu consigo extrair o melhor de uma rede social para o meu benefício como Europe, né? Então, eu preciso. Então, a gente precisa, mas o que eu acho que é um mix de algumas coisas, né? Não existe uma bala de prata, né? Ele aprenda a tecnologia tal que você... Não é. Eu acho que ele é um mix de algumas coisas, né? E eu vejo que a Europe também investe muito em capacitações, pelo menos vejo os posts lá,
todo mês tem muitos treinamentos, né? A equipe bem envolvida, tanto que a Europe é reconhecida, né? No GPTW, vários outros programas também que reconhecem empresas boas para se trabalhar, né? Então, como funciona também essa questão de capacitação interna, Paulo, quando o tema é tecnologia, né? Então, nós temos hoje uma plataforma de e-learning, que é uma plataforma especializada em tecnologia, conhecida no mercado, onde as pessoas elas podem fazer treinamento tem milhares de treinamentos disponíveis a todo momento. E uma das coisas que eu tenho feito, eu tenho trabalhado o Bruno Bittencourt, que também é uma pessoa que você devia chamar uma hora para entrevistar aqui, que é o nosso diretor de RH. Ele chegou junto comigo e eu tenho feito com ele um trabalho para a gente capacitar as pessoas em tecnologia baseado em certificação, né? Então, assim, a gente quer ter o maior número de profissionais certificados nas plataformas ou nas tecnologias que nós temos, né? Então, isso é uma das coisas que também nós estamos trabalhando internamente com a RH, porque a certificação ela traz o benefício para a empresa de ter o melhor profissional, mas ela também traz o benefício para o profissional, para a carreira dele, para ele aprender, porque o conhecimento é uma coisa que ninguém tira de você, né, William? Você vai estar sempre contigo, né? Então, assim, é uma coisa, mas a gente está fazendo muito isso em parceria com a nossa área de RH, para que a gente consiga ter profissionais cada vez mais qualificados, sim, no nosso time. E alguém te inspirou ao longo dessa trajetória toda, Paulo? Tem alguns nomes, por exemplo, personalidades, figuras, assim, que te inspiraram a se aprofundar cada vez mais em tecnologia? Assim, a gente sempre tem um ícone que a gente olha e se espelha, né? Eu particularmente, assim, de fora, assim, Bill Gates para mim sempre foi uma das pessoas que eu sigo, li todos os livros dele, entendo hoje o trabalho que é feito e o legado que ele deixou e tem deixado é impressionante. Agora, aqui a gente sempre teve algum gestor que você trabalhou bem, né? Eu tive, hoje, uma das pessoas que me inspira muito é um amigo meu, que já é um amigo, ele foi gestor, mas já é um amigo, e que hoje está numa grande seguradora também no mercado ainda, mas é uma pessoa que me inspirou muito na questão de gestão de projetos e disciplina, né? Eu acredito que tecnologia, mais do que a tecnologia, ele é muito gestão e disciplina, né? Eu acho que a gente precisa ter muito isso, porque quando você conclui as entregas que você realmente vê o valor que a disciplina traz para isso, né? Hoje em tecnologia tem muita coisa que acaba acontecendo que ela precisa que você seja disciplinado. Muitas vezes eu brinco que os ditados dos nossos avós eram os ditados bons, né? Que muitas vezes o bom é o inimigo do ótimo, né? Então a gente precisa realmente, em tecnologia isso funciona muito. Muitas vezes a gente quer uma solução perfeita, mas a gente tem que trabalhar com uma boa solução para depois ter a perfeita, entendeu? Então, assim, sempre tenho algumas pessoas que te inspiram ao longo da sua carreira, né? Tanto que hoje tudo é beta, né? Vai aprimorando cada vez mais, tendo novas versões, updates. MVP. Hoje MVP. MVP. Isso mesmo. Tudo é MVP. Como que você vê, aproveitando esse termo, a utilização do UX para mapear, né, a questão da jornada do cliente quando o assunto é assistência, a experiência do usuário, nesse caso, né, sendo aplicadas essas técnicas, né, para melhorar cada vez mais a performance dos produtos, percepção dos serviços? Não, absolutamente fundamental. Acho que hoje, cada vez mais, você precisa entender. E assim, a questão do UX, que talvez acho que a maior importância dele é que eu comento que as jornadas hoje elas são vivas, né? Então a jornada que você tem hoje, amanhã ela pode ser diferente, depois da manhã pode ser diferente. Você tem que conseguir acompanhar isso, conseguir medir, mas na questão de UX eu acredito muito em você medir essas coisas, entendeu? Você tem que conseguir medir. Então assim, se por algum momento você teve uma quebra de jornada, você tem que conseguir medir, tem que conseguir rapidamente se ajustar. Então isso eu acredito que a gente precisa fazer hoje mesmo. A Europe Assistance, nós estamos investindo em trazer pessoas de UX para a gente conseguir ter um entendimento da nossa jornada, mas mais do que entendimento é conseguir adequar a nossa jornada para que ela seja cada vez melhor, né? Que ela consiga trazer cada vez mais benefício para o nosso parceiro, nosso cliente. Olha só que legal. E falando, antes da gente encerrar nosso bate-papo, achei que passou muito rápido. A gente poderia ficar umas 3, 4 horas aqui, facinho, né, Paulo? Mas falando dos benefícios para o consumidor final, para os corretores de seguros também, que sempre estão nos prestigiando. Inclusive, um abraço para os corretores de seguros.
Inclusive, nos próximos programas teremos corretores aqui. Rosane Mota, da RM7 Seguros, já está confirmada, e vários outros profissionais aí de destaque desse mercado de corretagem. Mas esses profissionais têm vantagens também em fazer parcerias, né? A Europe tem oportunidades e o consumidor, claro, o grande beneficiado na ponta ali, né? Sim, com certeza. É como eu te falei, eu acredito que muitos corretores, eles optam pelo seguro baseado em qual assistência ele vai ter. A assistência, para mim, ela é um decisor, assim, e eu posso ver isso claramente pela experiência que eu tenho em seguradoras, né? Tanto na parte de automóvel, residencial, quanto na parte de vida. E, assim, muitas das decisões, elas são tomadas por conta de qual serviço de assistência você tem, e o corretor, ele é a pessoa mais importante dessa relação, porque ele é realmente o influenciador, e ele que sente muitas vezes na pele a dor, por exemplo, de um serviço que não é feito, ou de algum serviço que é muito bem feito. Ele é a primeira ponta dessa equação ali, que ele consegue entender e consegue ajudar nesse processo. Então, para mim, isso não tenha dúvida, assim, assistência e corretores têm que estar muito próximos, assim. Maravilha. Esse Paulo Sari, ele é diretor de tecnologia da informação aqui da Europe Assistance Brasil, no podcast do Universo Seguro de hoje. Eu também achei que passou muito rápido esse programa, por isso, inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder nada. E agora é com você, né, Paulo? Vou deixar o espaço aberto. Primeiro, o convite já para voltar mais vezes. Gostei muito do nosso bate-papo. É um recado agora para quem assistiu, né, prestigiou essa 1 hora de bate-papo, e com certeza vai querer acompanhar muito mais de você, né, Paulo, da Europe Assistance também. Que recado fica para a gente encerrar? Obrigado, William. Realmente foi muito rápido, passou muito rápido, um papo gostoso aqui. Eu queria reforçar a questão que eu sou aqui um representante, mas muitas pessoas por trás aqui trabalham comigo no time de tecnologia. A gente tem um time realmente que me acolheu quando eu cheguei o ano passado, me acolheu de uma maneira bacana, absolutamente comprometido. A própria Europe, uma empresa assim que dispensa comentários com relação ao acolhimento, assim, e um lugar onde a gente se sente muito bem para fazer um trabalho que a gente está fazendo disruptivo, um trabalho de transformação. Então, assim, acho que a gente pode esperar que para o futuro é uma Europe cada vez mais protagonista nas transformações digitais que nós queremos para o mercado de assistência, e que a gente está num caminho onde muitas coisas legais vão acontecer. E eu convido a todos para acompanhar isso nas nossas redes sociais e todos os canais que a Europe tem na internet. Maravilha. Para seguir, @Europe Assistance Brasil. Isso aí. Maravilha. Se não, também vai lá nos canais do Universo do Seguro. Sempre tem notícia da Europe e várias notícias bem importantes, né? Falando sobre a utilização das assistências no dia a dia, como acionar. Tem vários materiais para você acompanhar aí com o Universo do Seguro e Europe Assistance Brasil, que quero agradecer, nossa parceira aí, mais um ano consecutivo. A Europe aí já é da casa, né? Ela é a empresa madrinha, inclusive, do Universo do Seguro, uma das nossas primeiras apoiadoras aí desse projeto. Estamos indo para o nosso 3º ano e com muita satisfação nesse episódio aqui do podcast do Universo do Seguro ter te recebido. Paulo, volte mais vezes, repito aqui, viu? Pode deixar. Obrigado. Muito bom estar aqui. Maravilha! E você continue com a gente. Semana que vem tem mais. Toda quarta-feira tem episódio novo no nosso canal do YouTube e 24 horas por dia, a qualquer momento, as principais informações do mercado segurador é com o Universo do Seguro, cada vez mais juntos. Universo do Seguro, seu portal de confiança, informando o mercado, fortalecendo a esperança, disseminando o saber, cultura expandir, para um Brasil mais seguro, vamos juntos construir. Com notícias e artigos sempre a atualizar, economia e finanças para te orientar. Do seguro de vida ao residencial, protegendo o futuro de forma integral. Universo do Seguro, seu portal de confiança, informando o mercado, fortalecendo a esperança, disseminando saber, cultura expandir, para um Brasil mais seguro, vamos juntos construir.
ética e clareza, nossa missão é informar, para que o seguro seja parte do seu lar. Em 2025 vamos celebrar um ano mais seguro, juntos a prosperar. Universo do Seguro, seu portal de confiança, informando o mercado, fortalecendo a esperança, disseminando saber, cultura expandir, para um Brasil mais seguro, vamos juntos construir.